tenho que escolher. Às vezes é tão fácil, outras vezes quero me esconder. Eu queria só um dia decidir, não decidi, e deixar a tua brisa me carregar por aí, só pra ver aonde eu iria chegar, só pra ver o que eu seria sem o medo de errar, só pra ver tua grandeza e não mais questionar, só pra descobrir como ao teu poderia ir, só pra descobrir como ao teu poderia ir. Mas eu entendo, essa é a condição. Ser livre pra escolher o bem e do pecado ainda ser refém. Aceitar a fé, explicar como te servir, e é negar minha vontade ainda ser feliz, só pra ver aonde eu iria chegar, só pra ver o que eu seria sem o medo de errar, só pra ver tua grandeza e não mais questionar, só pra descobrir como ao teu poderia ir, só pra descobrir como ao teu poderia ir. Amém. Esse é o momento de nós colocarmos a nossa vida, através da oração, nas mãos de Deus. O louvor vai cantar conosco e eu convido a todos também a ficarem em pé. E se você quiser, você pode vir aqui à frente, porque um servo do Senhor, designado especialmente para colocar a sua petição, os seus pedidos nas mãos de Deus, ele irá entrar e fazer isso. Então esse é o momento de extrema solenidade, onde nós iremos falar com o nosso Criador. Cantemos alegremente e façamos isso, colocamos a nossa vida nas mãos dele.
as portas do céu se abrem em luz, pois tenho a chave que me leva ao coração do meu Jesus. A oração é a chave do céu. Ela me leva para a fonte do amor. Sinto paz, alegria e me livro do temor. Não posso viver sem falar com meu Senhor. Se você puder me acompanhar, no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 30, verso 18, nos fala o seguinte: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus, Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Hoje nós vamos orar e temos aqui em nossas mãos 2 pedidos que representam um pouco o que você e eu temos no coração, o que as pessoas que vieram à frente têm no coração, para suplicar e agradecer a Deus. Pedidos pelo nosso irmão Carlos Arruda, está em São Paulo, luta com uma leucemia há muito tempo. E a nossa irmã Diná dos Santos, membro aqui de nossa igreja, que também precisa muito de nossas orações, pois está hospitalizada com grave enfermidade. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim, de vocês, de todos eles. Nesse momento eu vou convidar você a se ajoelhar, e durante 1 minuto você em silêncio poderá orar, falar com Deus. Depois nós daqui à frente iremos complementar a oração. Pai querido, grandioso Senhor, o teu povo se reúne no teu santo templo, na casa de oração para todos os povos, porque aqui encontra misericórdia, bondade, amor e encontra a paz que vem do céu. Estamos aqui reunidos, Senhor, porque o Senhor prometeu que onde tivessem 2 ou mais reunidos em teu nome, ali tu estarias. Estamos aqui reunidos, Senhor, agradecidos por tantas bênçãos que tem proporcionado aos teus filhos, à tua igreja e às pessoas que te buscam e que se preparam para a sua volta. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que dura para sempre, pela sua bondade, pelo seu perdão, porque aqui viemos em busca desse perdão. Viemos aqui em busca do amor, da paz. Viemos aqui em busca, Senhor, do encontro contigo cada dia, cada vez mais próximo. Por isso, nesta hora, Senhor, perdoa os nossos pecados.
limpa a nossa mente, o nosso coração, livra-nos das angústias, das dúvidas, das incertezas, e coloca a nós um espírito alegre e feliz, e com a certeza de que o Senhor está voltando muito breve. Senhor, os teus filhos se reuniram, as pessoas que vieram à frente, têm pedidos especiais no coração, têm agradecimentos especiais. Que o Senhor nesse momento olhe com misericórdia, olhe com bondade, e que o teu favor possa cair sobre essas pessoas, Senhor. A tua igreja também, que se ajoelha diante de ti, junto com esses pedidos que aqui fizemos. Que o Senhor possa olhar com carinho, e aí dos céus, teus santos anjos possam descer ao nosso encontro, nos dando a paz, nos dando a certeza de que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Senhor, oramos também pelo mensageiro desta manhã, que o Senhor possa fazer com que ele fale, inspirado por ti, não falando suas próprias palavras, mas que do céu venham as palavras que ele precisa falar para todos nós hoje. Senhor, nos abraça nesse momento, nos abraça, nos fortalece e nos traz para perto de ti. Nós te agradecemos tudo, Senhor, não que haja em nós mérito, mas em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. A oração é a chave do céu. Ela me leva para a fonte do amor. Sinto paz, alegria e me livro do temor. Não posso viver sem falar com meu Senhor. Provai e vede, história de hoje. Por apenas 5 sábados. Sou Álvaro Gonçalves e ela é minha esposa Maria José de Onossa. Através da universidade me contataram com uma grande empresa de varejo, que são lojas de departamento, que vendem todos os tipos de coisas no Chile. O trabalho me interessou muito e eu fui a várias entrevistas, mas tinha de qualquer forma que trabalhar pelo menos 5 sábados ao ano. Então, daí eu acabei tendo uma surpresa ruim, porque nunca havíamos falado sobre esse assunto. E eu pensei e disse, 1 ano tem 52 sábados, mas ele me disse, são só 5 sábados, nada mais. Daí eu disse que não trabalharia nenhum sábado, que eu tinha que ser fiel aos princípios. Então ele me disse que o trabalho não era meu. Haviam-se passado 3 meses desde que tinham me rejeitado e estava precisando muito trabalhar. Já levava um tempo, queria a minha independência, trabalhar, ganhar dinheiro, então estava um pouco assustado. Mas em um caminho de volta a Santiago, a minha casa, recebi uma ligação, olhei o telefone, não conhecia o número, mas atendi. Era a mesma pessoa que havia me rejeitado na última entrevista e me disse, Álvaro, temos que nos encontrar novamente. E me surpreendi e lhe disse, sim, perfeito. Quando? Amanhã, logo cedinho. Então cheguei em minha casa, estava meio ansioso naquela noite e no outro dia fui de manhã. Ele estava me esperando novamente e me disse, Álvaro, revisamos o seu caso e sabemos que você não trabalha nenhum sábado por ano, mas mesmo assim queremos te contratar. Temos outro cargo e, inclusive, é melhor do que o que havíamos oferecido e queremos que você venha trabalhar conosco.
Comecei a trabalhar, fazendo o que eu gosto, muito contente. Tive a oportunidade de me casar com Maria José e, graças a Deus, tudo começou a ir muito bem. Nunca tive que trabalhar aos sábados e começaram a passar os dias, os meses, e no primeiro ano eu tive uma promoção. No ano seguinte, outra promoção, e já estou há mais de 7 anos na mesma empresa. Hoje tenho um cargo muito importante, estou trabalhando no Peru, e meu trabalho é o de supervisor e revisor de todas as coisas que são vendidas em nossas lojas masculinas e esportivas também. Bom, Álvaro tem sido sempre um jovem fiel e participativo em nossa igreja. Sempre nos acompanha no trabalho missionário, nas capacitações, e como a nossa igreja sempre tem realizado trabalhos de evangelismo, Álvaro sempre tem prestado seu apoio, sua colaboração. Recordo numa oportunidade que Álvaro nos apoiou numa grande medida financeiramente, cooperando em tudo o que podia para realizar essa campanha de evangelismo. Acredito que Álvaro está se preparando para o reino dos céus. Somos muito felizes, graças a Deus. Tive um momento de prova onde podia ter falhado, mas graças à ajuda do Espírito Santo, me mantive fiel e as bênçãos, devido a essa fidelidade, as bênçãos são reais. Hoje estamos muito contentes, estou muito contente no meu trabalho. E eu convido a todos os jovens que, apesar das distintas provas e dificuldades, sigam sempre sendo fiéis aos caminhos de Deus e Ele cumprirá as promessas em sua vida. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Enquanto a gente adora os dízimos e ofertas, como disse o Cid Moreira, nós iremos cantar Maior que Tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições.
Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pelas bênçãos que Tens derramado em nossas vidas. Em memória disso, trouxemos aqui nesta manhã as ofertas e os dízimos para entregarmos para que o Senhor possa fazer a Tua obra e abreviar a volta de Cristo. Faça com que essas ofertas e dízimos possam trazer mais pessoas aos pés de Cristo. E um dia todos juntos, de mãos dadas, recebermos o nosso Senhor e Salvador. Esteja conosco e que neste sábado possamos ter a certeza de um encontro contigo. São essas bênçãos suplicadas por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Esse momento de louvor é um dos momentos que, para mim, é um dos mais esperados. É maravilhoso nós abrirmos a palavra de Deus, é muito bom nós orarmos, mas daqui da frente, irmãos, nós vemos o rosto de vocês quando vocês cantam louvores a Deus. Às vezes dá vontade de chorar aqui da frente, essa é a verdade. Vocês não sabem, às vezes dá vontade de chamar vocês para vir aqui, para ouvir vocês cantando. Agora vocês imaginem, pelo menos em Curitiba, no Paraná, digamos assim no Brasil, nesse momento, milhares de igrejas estão entoando louvores a Deus. Você consegue imaginar o que sobe de louvor do Brasil até o trono da graça nesse exato momento? Você consegue pensar? E Deus faz assim, ó. Ele deve inclinar o rosto para nós e deve dar um sorriso, que é daqueles assim de eu aceito o seu louvor. Irmãos, esse é um momento único. Nós vamos nos levantar agora e vamos encher o nosso pulmão. De repente vamos dar a mão para aquela pessoa que está do lado, porque esse hino fala de vitória, porque é lado a lado que nós iremos, independente do que acontecer, nós iremos para as mansões celestiais. Amém? Vamos cantar, irmãos. Aqui nós temos muitas pessoas, quase 1000 pessoas, um pouco mais está aqui, um pouco lá do outro lado. Vamos fazer um coral maravilhoso, louvando a Deus, para que Ele possa estar presente conosco, juntamente com os anjos também. Cantemos animados, lado a lado. Como um coral, hein? Em vozes. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Dê a mão para quem está do teu lado. As mulheres do Senhor. Joia somos nós, a pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Os homens agora. Para erguer murais, colunas e palácios, lá das mansões celestiais. Todos juntos. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus.
Amém, Senhor. Pode se assentar. É neste momento de louvor tão maravilhoso que o Santo Espírito de Deus irá descer. E Ele vai descer em paz. Se o seu coração está quebrantado, se está angustiado, receba o Espírito Santo, que Ele vai te dar a paz nessa manhã. Cantemos, porque o pastor Evandro daqui a pouco vai entrar inspirado e ungido por Deus para nos dar a mensagem. Recebamos o Espírito Santo alegres e felizes. Ele quer transformar você. Seja um filho de Deus especial nessa manhã. Aceite a Cristo na sua vida. Cantemos. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar em tua igreja, aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria onde achar. Receberam de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja, aqui reavivar. Amém. Bom dia a todos. Um bom sábado. Ok, agora está certo. Que alegria estar aqui na igreja nesse sábado pela manhã e trazer a mensagem da palavra de Deus. Estamos muito felizes, agradecemos o convite. Já tínhamos vindo várias vezes aqui na igreja central, porém é a primeira vez que estamos aqui para pregar o Evangelho. Para aqueles que ainda talvez não me conheçam, meu nome é Evandro, sou pastor e trabalhei vários anos em Santa Catarina e aqui no Paraná já tivemos o privilégio de trabalhar na Associação Sul Paranaense e na Associação Central Paranaense, na área de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. E atualmente estamos trabalhando na União Sul Brasileira, na área de secretaria. Mas, além da área de secretaria, eu também trabalho ou tenho o Ministério da Mulher. Amém? Alguns estão olhando assim, né? Mas é verdade, eu quero apresentar para vocês o meu Ministério da Mulher. Está aqui a minha esposa, Marli, e as minhas 3 filhas. Amém? É ou não é o Ministério da Mulher? E esse aí é um Ministério da Mulher muito especial, né?
Ali está minha esposa Marli, a Tainá, que é a mais velha, filha mais velha, a primeira filha, tem 9 anos. A Tamires, a filha do meio, tem 6 anos. E a Thaís, que tem 1 ano e meio, já passou um pouquinho de 1 ano e meio. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã, não é? Nós também queremos aproveitar esse momento para convidar você para dar um abraço todo especial no seu amigo que está aí do lado. Que tal você ficar em pé, não só elas, mas também você dar um abraço legal no teu irmão, no teu amigo que está aí, né? Um abraço muito especial. Nós temos nossos amigos do Abraço Grátis que estão entrando aí na igreja, abraçando. E esse momento muito bacana, muito especial, para a gente não só se confraternizar, mas também para que a gente possa aquecer um pouquinho a temperatura aqui. Um abraço faz bem para a alma, faz bem para a nossa vida e com certeza torna o ambiente mais aconchegante. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio nesta manhã, né? Para adorar o nome de Deus, para louvar o Senhor Jesus Cristo, para ouvir a palavra do Senhor e para juntos buscarmos a direção do Espírito Santo. Eu gostaria também, nesta manhã, de oferecer um presente aqui. Na verdade não é meu, né? A Igreja Central de Curitiba oferece um presente todo especial para você que é o nosso irmão do coração, porque todos somos filhos do mesmo Deus, mas que talvez não seja membro desta igreja, aqui membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos um presente muito especial para dar para você. Eu poderia conhecê-lo, você que não é membro batizado aqui nesta igreja. Quantos temos aqui? Deixa eu ver. Sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe você. Eu gostaria de convidar para você ficar em pé nesse momento, para o pessoal identificar você mais fácil e te entregar esse presente aqui. É um livro que nós queremos entregar para você, todo especial, falando de esperança. Você vai gostar. Um livro bonito. Obrigado porque você veio. Obrigado que você está aqui nesta manhã. Deus tem uma mensagem para você também. Tá legal? Nós vamos orar daqui a pouquinho por você também, pela tua família, para que o Espírito Santo de Deus te abençoe, lhe dê paz, lhe dê saúde. Tá legal? Que Deus abençoe você. Receba esse presente com todo carinho aqui da Igreja Central de Curitiba. Muito bem, eu quero convidar você para abrir a Bíblia no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. A gente vai estudar um pouquinho o que diz a palavra de Deus nesse capítulo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você que está aqui, você que nos acompanha também pela internet, seja muito bem-vindo. Convido você também a abrir a Bíblia. Por falar em internet, gostaria de lembrar que nós temos todos os dias um comentário que nós colocamos na nossa página no Facebook e também no Twitter. O nosso endereço da internet é PR Evandro Fávero. PR Evandro Fávero. É o mesmo endereço tanto para o Facebook quanto para o Twitter. E ali nós colocamos um comentáriozinho do capítulo do dia do programa Reavivados por Sua Palavra. Nós temos um projeto para aqueles que talvez estão vindo hoje aqui pela primeira vez, um projeto de incentivo à leitura da Bíblia, onde nós incentivamos para que se leia um capítulo da Bíblia todos os dias. Terminamos ontem de ler o livro de Jonas, começamos agora o livro de Miqueias, e nós ali nessa nossa página na internet colocamos um comentáriozinho todos os dias. Nós também temos um programa na TV Novo Tempo, chamado Prioridades, que vai ao ar todos os dias às 6h40 da manhã, aliás, de segunda a sexta, 6h40 da manhã, onde nós tratamos do assunto da comunhão com Deus e da importância de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e de fazer deste encontro a prioridade máxima da nossa vida. E gostaria de convidá-lo a nos acompanhar também. Nós gravamos agora, o mês passado, a nova temporada do programa, onde vamos trabalhar esse assunto. É um bate-papo com o telespectador sobre esse assunto da comunhão com Deus. Bom, é justamente sobre esse tema que trata, segundo Crônicas, capítulo 20. E antes da gente ler a palavra, eu gostaria de orar com você mais uma vez.
Feche seus olhos, assim como você está. Vamos ouvir a voz de Deus agora. Vamos sentir a presença do Espírito Santo. Onde quer que você esteja nesse momento, sentado aqui na nave da igreja, ou aqui nas galerias, ou nos assistindo pela internet, nesse momento, ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Deus Todo-Poderoso, entregamos nossa vida ao Senhor agora. Vamos abrir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Que Teu Santo Espírito se manifeste entre nós hoje. Que Teu Santo Espírito toque no nosso coração. Que Teu Santo Espírito venha transformar a nossa vida, a nossa mente. Senhor Deus, nesta manhã, que o Senhor fale àqueles que estão com o coração contrito, que precisam de uma palavra de esperança. Venha nesse momento, Senhor Deus, tocar nas famílias que estão sendo destruídas pelas influências do maligno, para que as famílias sejam restauradas. Se há pessoas aqui nesta manhã, Pai, precisando tomar uma decisão, que Teu Espírito Santo venha ao encontro de Teus filhos, restaurando, quebrando barreiras, transformando o coração de pedra em coração de carne, concedendo paz, concedendo sabedoria para entendermos a Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, nós oramos antes de abrir a Bíblia, que é a palavra de Deus, porque nela, Pai querido, está a energia criadora que trouxe o mundo à existência. Portanto, que esta Bíblia, a palavra, transforme a nossa vida também nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 20, tem uma história muito interessante aqui. Nós temos a história de Josafá. E só para a gente dar um contexto para esta história, a história de Josafá, relatada em 2 Crônicas, capítulo 20, ela foi escrita em que o povo de Deus foi dividido, ou estava dividido, em dois reinos. O reino de Israel, com a capital Samaria, e o reino de Judá, com a capital Jerusalém. O reino de Israel, nesta época, era marcado por uma série de reis maus, de reis que tinham seguido os caminhos de Baal e os caminhos da idolatria. O reino de Judá foi marcado por uma sucessão de reis que adoravam o Deus verdadeiro. Nessa época em que se passou esta história registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei que governava Israel era o rei Acabe, esposo de Jezabel. Nós conhecemos esta história e desta dupla do mal. Quem governava Judá era o rei Asa. O que a Bíblia fala sobre o rei Asa? Vamos dar uma olhada ali em 2 Crônicas, capítulo 15. Vira as páginas da tua Bíblia ali, em 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 17. 15, versículo 17. O que diz a Bíblia? Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Os altos aqui referindo-se aos altares idólatras. Eles não haviam sido tirados de Israel. Mas o texto diz: todavia, o coração de Asa, que era rei em Judá, foi perfeito todos os dias. Que declaração de um rei! O coração de Asa foi perfeito todos os dias. Enquanto em Israel nós tínhamos reis idólatras que adoravam nos altos, em Israel nós tínhamos um rei que é identificado e chamado por Deus de um rei perfeito. Eu fiz um estudo sobre a influência da educação, a influência dos pais na educação dos filhos, baseado nos reis de Israel e de Judá. E com algumas poucas exceções, geralmente quando os pais eram bons, quando os reis eram bons, quando eles andavam nos caminhos de Deus e faziam a vontade de Deus, os filhos também eram bons. Mas quando nós temos na Bíblia pais que se afastavam de Deus, que não cumpriam a vontade de Deus, que eram pais idólatras, os filhos também andavam longe de Deus. O que isso nos mostra é que no processo de educação, nós falamos mais por aquilo que nós vivemos do que por aquilo que nós dizemos. Ou seja, os nossos filhos, o que nós fazemos fala tão alto para os nossos filhos que eles não conseguem ouvir o que nós dizemos. Portanto, o ser é mais importante do que o dizer.
O ser é mais importante do que o fazer. E aqui nós temos um rei, o rei Asa, que a Bíblia diz que ele era um rei perfeito, um rei que andava nos caminhos de Deus, um rei que adorava o Deus verdadeiro. E qual foi a influência desse rei, o rei Asa, sobre o seu filho? A Bíblia diz no capítulo 17, quando Asa morreu, o seu filho Josafá assumiu o reinado com a idade de 35 anos. O que a Bíblia fala sobre Josafá? Bom, ao assumir o reinado, Josafá, ele tomou 4 atitudes, ou 4 foram as suas atitudes ao assumir o reinado, ou reino de Judá. Primeira atitude de Josafá, capítulo 17, versículo 2. A Bíblia diz que ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá. Ele estabeleceu guarnições na terra de Judá. E ele fortaleceu as cidades de Efraim que Asa, seu pai, havia tomado. Portanto, a primeira atitude de Josafá, ao assumir o reinado, foi fortalecer o exército, fortalecer as cidades, fortalecer a sua guarnição. A segunda atitude de Josafá está no capítulo 17, versículo 4. A Bíblia diz que ele procurou o Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Amém? Veja que a influência do pai Asa sobre o filho. Quando o filho assume o reino, ele anda nos caminhos do pai e ele procurou o Deus do seu pai. Então a primeira atitude de Josafá ao assumir o reino de Judá, ele fortaleceu o exército. E se você ler o capítulo 17 todo, você vai ver que nos últimos versículos menciona quantos soldados Josafá treinou. Ele treinou 1.160.000 soldados, fortemente preparados e armados para a batalha. 1.160.000 soldados. Primeira atitude de Josafá, fortalecer o exército. Segunda atitude, procurou o Deus do seu pai. Terceira atitude de Josafá, capítulo 17, versículo 6. Diz ali a Bíblia, tornou-se-lhe ousado o coração. Em fazer o quê? Em fazer o quê? Em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos que ainda tinha em Judá. Então ele se tornou ousado em seguir o Senhor. Ousado em seguir o que Deus esperava. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Ouse fazer coisas para o Senhor. Josafá ousou em servir o Senhor. E a quarta coisa que Josafá fez está ali no versículo 7 até o versículo 9. Ele levantou príncipes, e menciona ali pelos nomes. Ele levantou levitas, e no verso 8 menciona pelos nomes. Para fazer o quê? Versículo 9. Ensinar em Judá o livro da lei. Amém? 4 atitudes de Josafá ao assumir o reinado. Fortaleceu o exército, procurou o Deus de seu pai, foi ousado em servir o Senhor e levantou líderes para ensinar a palavra de Deus em Judá. Bem, mas Josafá também teve seus altos e baixos. Assim como muitas vezes nós temos os baixos espirituais em nossa vida, o capítulo 18 apresenta um desses baixos da vida de Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ele permitiu que o seu filho Jeorão se casasse com a filha de Acabe e Jezabel, chamada de Atalia. E aqui no capítulo 18, nós temos Josafá, que foi visitar Acabe. E quando Josafá vai visitar Acabe lhe faz uma proposta. A proposta está aqui no capítulo 18, versículo 3. A Bíblia diz assim, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, o seguinte: irás tu comigo a Ramote e Gileade? Respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Ou seja, Acabe perguntou para Josafá o seguinte: eu preciso batalhar em Ramote e Gileade. Vamos batalhar comigo? E Josafá disse: eu vou. Só que Josafá depois disse o seguinte, que está no versículo 4, ele disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro o que mesmo? A palavra do Senhor. Olha, antes de tomar uma decisão tão importante, disse Josafá, consulta a palavra do Senhor.
Antes de fazer esta escolha, consulta a palavra do Senhor. Muitas decisões que erramos na vida são porque nós não consultamos a palavra do Senhor. Porque nós não queremos ouvir o que diz o Senhor. Todos os dias, todas as semanas, nós tomamos decisões. Decisões, umas mais simples e outras mais complexas. Que roupa vou usar para ir à igreja? Vou de carro, vou de ônibus? Vou fazer ou não esta tarefa hoje? São decisões simples, mas existem decisões complexas que podem mudar o rumo da sua vida. Se você vai casar ou não com esse rapaz, se vai continuar neste emprego ou não, se vai ser batizado ou não, são decisões que podem mudar o rumo da tua vida. E antes de você tomar essa decisão, Deus está falando para você nessa manhã, consulta primeiro a palavra do Senhor. Dobra os seus joelhos e ora a Deus, porque tudo que começa com os joelhos dobrados, permanece em pé. Amém? Deus está chamando você hoje para fazer de Deus o primeiro na tua vida. Josafá disse para Acabe, consulta primeiro a palavra do Senhor. E Acabe disse, tá bem, vamos consultar. E trouxe 400 profetas de Baal. Os 400 profetas diziam, vocês podem ir para a batalha em Ramote Gileade, porque vocês vão vencer. Mas Josafá disse o que está escrito aqui no versículo 6. Não há nenhum profeta de Deus para nós consultarmos aqui. Não há nenhum profeta do Senhor para nós consultarmos. Havia um apenas. Acabe acaba trazendo esse profeta chamado Micaías. Ele profetiza, ele ironiza a princípio, mas depois profetiza a verdade, dizendo, se vocês forem para a batalha, vocês vão perder. Vocês não devem ir. E vejam que interessante, 400 profetas de Baal dizendo, vocês devem ir para a batalha. Um profeta de Deus dizendo, vocês não devem ir, porque a mensagem de Deus nem sempre é popular. A mensagem de Deus muitas vezes vai na contramão do mundo. Mas Deus nesta manhã está nos chamando para andarmos na mão de Deus, amém? Porque na mão de Deus, mesmo que seja na contramão do mundo, é a melhor via. Eles não ouviram a voz de Deus, seguiram pelo caminho largo, foram para Ramote Gileade, e nesta batalha, Acabe morreu de uma maneira estranha. E Josafá só não morreu porque Deus o libertou. Josafá então volta para casa, aí vem o capítulo 19. E quando Josafá chega em casa, em Judá, em Jerusalém, ele é repreendido por um profeta Jeú, está aí no capítulo 19. Ele se arrepende dos seus pecados, se arrepende por não ter ouvido a voz de Deus. Ele levanta novos líderes agora, para percorrer Judá novamente, ensinando, arrependam-se dos seus pecados, ouçam a palavra do Senhor e não abandonem a Deus. E é nesse contexto que começa o capítulo 20. É nesse contexto que inicia o capítulo 20, que está dividido basicamente em 4 partes. O capítulo 20 de 2 Crônicas fala de comunhão. O capítulo 20 fala de missão. Ele fala também de gratidão e termina com decepção. O início do capítulo 20, nós temos no versículo 2, uma mensagem que Josafá recebe. E a mensagem que ele recebe diz o seguinte: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, uma grande multidão vem contra ti. Uma grande multidão vem contra ti, são os amonitas, os moabitas, os meunitas. Naquele momento em que Josafá recebe esta mensagem, a Bíblia diz no versículo 3 que ele teve medo. Mas a palavra de Deus também poderia dizer o seguinte, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o seu exército. Porque você lembra que a primeira atitude de Josafá, quando assumiu o reino de Judá, qual foi? Ele fortaleceu o exército. E ele tinha 1.160.000 homens preparados para a batalha. Ellen White menciona no livro Profetas e Reis, na página 198, ela diz que Josafá era um homem de coragem e de valor. Ela diz que Josafá durante anos fortaleceu os seus exércitos, durante anos fortaleceu as suas cidades. E ela diz mais, que Josafá estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo.
Então, veja que a Bíblia poderia dizer: Josafá teve medo e se pôs a buscar os seus 1.160.000 homens preparados para a batalha. Mas ao invés disso, a Bíblia diz o seguinte: Josafá teve medo e se pôs a buscar a quem, meus irmãos? Ao Senhor. No mesmo livro, Profetas e Reis, Ellen White diz o seguinte: nesta crise, Josafá não pôs sua confiança no braço da carne. Nesta crise, não confiou nos disciplinados exércitos. Nesta crise, não confiou nas suas cidades muradas. Nesta crise, não confiou na sua sabedoria. Mas na crise, ele confiou no Deus de Israel. Amém? Confiou, o que diz a Bíblia no versículo 3? Ele se pôs a buscar o Senhor. Ele dobrou os joelhos. Ele clamou a Deus, buscou o Senhor. Porque, irmãos, tudo que começa de joelhos, permanece o que mesmo? Permanece de pé. Tudo que começa de joelhos permanece de pé. Precisamos orar como se tudo dependesse de Deus. E no livro Obreiros Evangélicos nós lemos: as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são resultado de elaborados argumentos, de amplos recursos, de vasta influência ou de abundância de meios. As maiores vitórias em favor da causa de Deus são alcançadas na câmara de audiência com Deus. Precisamos orar como se tudo dependesse de Deus. Josafá se pôs a buscar o Senhor. Josafá conclamou o povo para orar. Josafá apregou um jejum, e no versículo 4 diz que Judá se congregou para pedir socorro, não aos 1.160.000 soldados, mas Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Amém? E naquele dia, o povo se reuniu em frente do templo em Jerusalém. Ali estava Josafá, em pé, ergueu as suas mãos para os céus e começou a orar a Deus. E a sua oração também foi uma pregação, a sua oração também foi uma exortação. E eu vou ler algumas frases da sua oração. Você pode acompanhar comigo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. As últimas duas linhas, a Bíblia diz: na tua mão, Senhor, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Na tua mão está a força e o poder. No versículo 9, nas últimas duas linhas, ele diz: clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Querido amigo, talvez eu pregue nessa manhã para alguém que está em angústia. Angústia por causa de uma doença. Angústia por causa de um filho que está longe dos caminhos de Deus. Angústia por causa de um familiar que está se tornando cético. Angústia por causa de uma tentação que vem assolando a tua vida e você não consegue ser vencedor. Angústia. A Bíblia diz: quando clamamos a Deus na nossa angústia, Ele responde às nossas orações. Amém? E diz mais, no versículo 12, veja, essa ainda faz parte da oração de Josafá. Ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos, diz Josafá, em ti. Amém? Eu me lembro de um hino, quando eu leio esse versículo, que diz o seguinte: quando tiver tristezas, dores ao coração, olha com fé para cima, Deus dá a consolação. Quando os amigos fogem, quando te encontras só, olha com fé para cima, Cristo de ti tem dó. Quando tens uma dor secreta, que ninguém pode ver, olha com fé para cima, alívio hás de ter. Não ande cabisbaixo, para mais se entristecer, olha com fé para cima, procura Cristo ver. Amém? Qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Olha com fé para cima, meu irmão. Busca a Deus. Precisamos orar como se tudo dependesse de Deus. Amém? Agora, quando a igreja ora, quando o povo ora, quando a família ora, quando alguém ora, Deus responde.
E Deus respondeu a oração do povo. No versículo 14, aqui em 2 Crônicas 20, nós temos aqui um verso que começa com uma conjunção conclusiva. O versículo começa dizendo, então. Ou seja, em resposta à oração anterior, então, em resposta ao clamor do povo, então, em resposta ao jejum, então, em resposta a um povo que se reuniu para buscar a Deus, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Amém? Quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus vem ao nosso encontro. Quando uma família ora, o Espírito Santo de Deus vem para o meio da família, e é Ele quem muda corações. Se o seu relacionamento já está quebrado, nós precisamos orar, porque é o Espírito Santo quem muda um coração de pedra num coração de carne. É o Espírito Santo quem converte pessoas. É Ele quem transforma um crítico numa pessoa sábia, numa pessoa compreensiva. É Ele quem transforma um bêbado numa pessoa sóbria. É Ele quem transforma uma pessoa irrazoável, uma pessoa violenta numa pessoa sensível, uma pessoa amorosa. O Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa é quem muda hábitos, é quem estabelece as ações que devemos seguir. Por isso nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar, nós precisamos nos pôr de joelhos, nós precisamos jejuar. Em resposta à oração do povo, disse Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. O que disse Jesus? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que disse Jesus? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o que mesmo? Serão acrescentadas. Então, em resposta à oração do povo, o Espírito Santo virá. O Espírito Santo virá. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Precisamos orar como se tudo dependesse de Deus. Mas a segunda parte do versículo, do capítulo, ela trabalha missão. E isso é muito interessante. Trabalha missão. Porque veja, o povo poderia ter dito assim, ó: Senhor, nós vamos ficar aqui orando, nós vamos ficar aqui jejuando, e vão ficar aqui parados, e o Senhor derrote o exército inimigo. Nós vamos ficar aqui, o Senhor faça tudo por nós. Mas o povo não fez isso. O povo orou, o povo clamou. A primeira atitude deles foi dobrar os joelhos, a primeira atitude deles foi intercessão, a primeira atitude deles foi entrega. Mas depois eles fizeram a sua parte. Veja que no versículo 15 em diante nós temos a segunda parte do capítulo que trata de missão. O capítulo diz assim, ó, os últimos versos do versículo 15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Aqui quem está falando é o profeta Jaziel, cheio do Espírito Santo. Ele diz, a peleja não é o que mesmo? Não é vossa, mas é de quem mesmo? É de Deus. E aí olha o convite no versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Eles deveriam orar, mas eles deveriam sair. No versículo 17, as últimas linhas, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eles saíram, eles foram sem armas, sem arcos, sem flechas, sem escudos, sem lanças. Apenas foram, e Deus fez o resto. Deus derrotou o exército, mas eles tiveram que ir. O que significa que nós precisamos orar como se tudo dependesse de Deus, mas também precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós. É a união do esforço humano com o poder divino. Sabe, quando eu penso em matéria de missão, por exemplo, e leio lá em Mateus 24, versículo 14, quando eu leio Mateus 24, essa semana a gente está estudando sobre a volta de Jesus na lição da escola sabatina, e quando eu leio os sinais e vejo todos os sinais cumpridos, guerras, fomes, terremotos, violência, falsos profetas, pestes, quando eu vejo todos os sinais cumpridos e vejo o último sinal, lá em Mateus 24, 14, quando diz assim, e esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o que mesmo? Então virá o fim. E quando eu olho para algumas estatísticas, eu fico pensando, quando é que virá o fim? Quando é que vamos de fato ver Jesus voltando nas nuvens dos céus?
Porque hoje nós somos 7 bilhões e 192 milhões de habitantes. No mundo, nascem cerca de 220 pessoas, uma média, né? 220 pessoas por minuto. E morrem 81 por minuto. Ou seja, são, no saldo líquido, 139 pessoas a mais por minuto no mundo. No total, nós temos, no saldo líquido, 257.760 pessoas a mais por dia no mundo. 257 mil pessoas a mais por dia. Nós batizamos na Igreja Adventista, ano passado, 1.111.000 pessoas. Uma média de 3.052 pessoas por dia. Amém? 2 por minuto. Louvado seja Deus por essas, mas eu fico pensando, o que é isso? Porque enquanto batizamos 2 por minuto na média, nós temos 220 pessoas que nascem por minuto no mundo. E se contarmos cerca de 25,70% da população mundial que nunca ouviu falar sobre Cristo, ou nunca pegou uma Bíblia na mão, eu fico pensando quando é que Mateus 24:14 vai se cumprir. Mas o texto de hoje, segundo Crônicas capítulo 1, nos dá a resposta. Humanamente falando, nós não vamos conseguir. Mas quando o povo fizer a sua parte, o que nós não pudermos fazer, Deus fará. Amém? Isso em questão de pregação, no aspecto particular também. Vejam, quando o povo de Israel foi para Jericó, eles rodearam as muralhas de Jericó, mas quem derrubou as muralhas foi Deus ou foi aquelas trombetas tocando ali? Quem derrubou as muralhas? Deus ou os homens? Foi Deus. Quando o povo foi até o Mar Vermelho, quem abriu as águas? Foi Deus ou foi o cajado de Moisés? Foi Deus. Deus é quem faz o que o ser humano não pode fazer. O que Deus espera de nós é uma entrega. O que Deus espera de nós é disposição. O que Deus espera de nós é que nós estejamos dispostos a ser usados pelo seu Santo Espírito. É por isso que no livro Serviço Cristão está escrito: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra com sua glória. Veja, é o Espírito Santo de Deus que vai iluminar a terra com sua glória e entrar em todos os lugares onde nós, humanamente falando, não podemos entrar. O grande derramamento de Deus, do Espírito Santo de Deus, que ilumina a sua terra, a terra, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência própria o que significa ser colaborador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não ocorrerá enquanto a maior parte da igreja não for cooperadora de Deus. É por isso que quando nós falamos, por exemplo, em cada um salvando um, nós estamos falando não simplesmente de um método evangelístico, mas estamos falando de crescimento na fé. Porque quando a pessoa se envolve em testemunhar para outra, ela cresce na fé, é batizada pelo Espírito Santo, contempla milagres e se prepara para a volta de Cristo. Amém? Eles foram, confiaram em Deus, fizeram a sua parte, Deus libertou, derrotando o exército inimigo. E o que aconteceu? Eles voltaram depois, louvando e adorando o nome de Deus. Nós precisamos adorar a Deus, agradecer o Senhor pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Oração, disposição para ir e louvor, agradecimento. Amém? E o capítulo ele termina de maneira triste, porque o capítulo termina com decepção. É interessante que Josafá, no final do capítulo, ele é visitado pelo filho de Acabe. Porque quando Acabe morreu lá em Ramote-Gileade, o seu filho, chamado Acasias, o seu filho assumiu o trono. E Acasias visitou Josafá. Ele fez uma proposta. Veja a proposta que Acasias fez. Está aqui no capítulo 20, no versículo 35 e 36. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel,
que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Acasias fez uma proposta para Josafá de construírem navios para batalharem agora em Tarsis. Antes, Josafá disse assim: consulta primeiro a palavra do Senhor. Mas agora ele não consultou a palavra do Senhor, por quê? O que nos dá a impressão aqui é que depois de haver passado por uma grande vitória, Josafá tornou-se autossuficiente. Passou por uma grande vitória e esqueceu de buscar a Deus. Sabe que muitas vezes, quando estamos com dores, com lutas, com problemas, nós buscamos e clamamos a Deus, mas quando não temos problema, tudo está bem, temos trabalho, temos emprego, temos dinheiro, não temos doença, quando tudo está bem, aí é o maior risco de esquecermos de buscar a Deus e de fazer dele o primeiro na nossa vida. Esse é o grande problema, a grande tentação pela qual podemos cair. No livro de Bill Hybels, Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele diz o seguinte: o que provoca os altos e baixos na oração? Por que deixamos de orar? Ele responde: um dos motivos que nos levam a parar de orar é quando nos sentimos confortáveis, quando tudo está bem. Mas a oração precisa ser praticada sempre. E foi isso que fez o seu Domingos. O seu Domingos morava no Rio Grande do Sul e mudou-se para o Paraná, a convite dos seus parentes, para construir aqui, ou para participar aqui de uma empresa de artefatos de cimento. Veio para cá, começou a trabalhava como gerente de produção, e o seu irmão como gerente geral da empresa. Mas um dia, o seu irmão saiu e não voltou mais. Alguém o abordou, pegou carona na sua moto, colocou um revólver na cabeça e puxou o gatilho. A partir daquele momento, a tragédia começou a cair sobre a vida do seu Domingos. Ele perdeu o irmão, foi acusado de haver mandado matar o seu irmão. Descobriu que a empresa estava afundada em dívidas. E agora, ele passou a perder tudo que tinha. Ele perdeu a sua casa, ele perdeu o caminhão, ele perdeu uma linha telefônica numa época em que valia bastante dinheiro e ficou sem nada. Ainda estava trabalhando na empresa, desesperado, e foi tentar procurar saída em algum lugar. Procurou no espiritismo. Foi procurar a saída em diversos centros espíritas. E começou a fazer trabalhos, inclusive na esquina da empresa onde ele trabalhava e morava também. Mas as coisas só iam de mal a pior. Aconteceu que um dia, assentado no seu escritório, sem saber qual a solução para os problemas da sua vida, chegaram 3 pessoas, 3 homens, como que 3 anjos naquele dia, e lhe ofereceram esperança. Viram pela face do seu Domingos que ele estava triste, que ele estava angustiado, e lhe convidaram para estudar a Bíblia. E o seu Domingos, que não gostava de crente, que não gostava desse negócio evangélico, que era contra igrejas evangélicas, naquele momento, no fundo do poço, não tinha para onde olhar, a não ser olhar para cima, faz uma pergunta para aqueles 3 homens que estavam ali: quanto custa o estudo bíblico? Porque em todos os lugares onde ele havia passado, ele tinha que pagar, ele deixou dinheiro. Então ele pergunta:
quanto custa esses estudos? E aqueles homens olham para ele e com um sorriso no rosto dizem, não custa nada, é de graça, porque aquilo que Deus nos oferece, queridos irmãos, é de graça, as bênçãos de Deus são de graça, mas o que o diabo oferece, ele cobra caro. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é o que mesmo? É a vida eterna. O que o diabo oferece, cobrará caro depois. O diabo oferece as drogas que escravizam as pessoas. O diabo oferece o adultério que destrói as famílias. O diabo oferece vícios na pornografia, no cigarro, no álcool, que escraviza uma vida e destrói completamente mais cedo ou mais tarde. Mas o que Deus oferece é a liberdade e a vida eterna. Então aqueles homens olham para o seu Domingos e dizem, não cobramos nada, é de graça. E aquele homem agora decide esperar um pouco, pede uma semana. Durante essa semana, ele conversa com a sua esposa. Nós já procuramos em tantos lugares, vamos fazer um estudo bíblico. E sua esposa lhe diz, é com crente? Eu não quero, e nem gostaria que você fosse. Esse negócio de crente, vai ficar fanático, vai ler a Bíblia, vai ficar doido, não está certo. Mas o seu Domingos decidiu aceitar, mesmo contra a vontade da esposa, decidiu aceitar. Ligou para eles e disse, eu quero. Começaram a estudar a palavra, começaram a estudar a Bíblia, e a palavra de Deus, que não volta vazia, começou a transformar a vida do seu Domingos, e a mudar o seu coração. E aquele homem que era um homem violento, aquele homem que era um homem que brigava em casa, aquele homem que xingava a esposa, começou a ter atitudes diferentes dentro do seu lar, porque o Espírito Santo de Deus foi moldando a vida daquele homem, amém? Um dia sua esposa disse, eu quero conhecer. E ela foi até o estudo bíblico e disse, eu vim aqui hoje para fazer uma pergunta. Eu só quero saber uma coisa, eu quero saber se é certo se confessar para homens ou não. Porque ela tinha esse hábito. E o instrutor disse, olha, eu não vou te responder, porque se eu falar é um ser humano, vou deixar que a Bíblia responda. Então você tem que fazer todo o estudo bíblico para você entender. E movida pela curiosidade, ela começou a estudar a Bíblia, começou a estudar a palavra, o Espírito Santo começou a mudar o seu coração também, e um dia ela tomou a decisão antes que seu marido de ser batizada, amém? E um dia eles então preencheram a sua ficha de batismo, mas eles tinham um filho, o Carlos, e o Carlos não queria saber nada, aliás era muito contra os pais. O Carlos foi convidado para ir na igreja assistir o batismo dos seus pais, mas o Carlos pensou assim, eu não concordo com isso. Eu vou na igreja, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a pior roupa que eu tenho, eu vou me vestir de maneira assim bem ridícula, e vou chegar lá na igreja para que eles me critiquem, porque daí eu vou ter razão, motivo depois para não voltar para a igreja. Eu vou chegar lá, eles vão me olhar torto, e daí depois eu vou dizer, não volto mais lá, porque eles me olham torto, eu não posso ir do jeito que eu quero. E assim ele fez, ele foi para a igreja, ficou lá sentado no último banco, seus pais estavam sendo batizados, assistindo de longe, mas ao contrário do que ele esperava, ninguém o criticou, ninguém olhou torto, as pessoas o abraçaram, como o abraço que você deu no início, amaram aquele menino. E ele não teve argumentos, amém? Porque nós devemos amar, a igreja deve receber bem as pessoas, não importa quem entre por ali, como está vestida, como é seu cabelo, qual a sua cor de pele, a igreja deve amar a todos, amém? E receber a todos que chegam. Ele foi bem recebido. E o que aconteceu foi que ele viu de longe o batismo dos seus pais, né? Que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Mas ele se revoltou, e o que acontece? Ele foi à casa do pastor, começou a brigar com o pastor, e dizer para o pastor, o que vocês estão fazendo? Agora minha família está virando crente, agora minha família está mudando a cabeça. Ele comprava
vinho, levava para casa, e dizia para os seus pais: vocês não podem beber, mas eu posso, porque eu sou livre, eu bebo. Vocês são crentes, não podem beber mais. Uma família de italianos, né, que gostava desse tipo de coisa, então afrontava os pais. Quando os pais estavam orando, ele passava no meio dos pais, empurrando. Quando os pais faziam o culto, ele que trabalhava com música eletrônica, entrava dentro da sala, ficava ali do lado do quarto, ligava a música alta, com aquela batida forte da música eletrônica, para atrapalhar o culto dos pais. Mas os pais, e por que eu estou contando essa história para você? Eu estou contando essa história para você porque os pais desse menino começaram a orar por ele. Os pais desse menino dobraram os joelhos. Os pais desse menino começaram a interceder por ele. E talvez nesta manhã nós tenhamos pais aqui cujos filhos estão longe desta igreja, cujos pais estão lá no mundo das drogas, os filhos, cujos filhos estão lá céticos, não creem mais em Deus porque deixaram de crer em Deus depois que foram para a faculdade. Estou falando nessa manhã talvez para alguém cujo neto está longe dos caminhos de Deus, afundado no vício da promiscuidade, da droga e do álcool. Naquele dia nós tínhamos um pai, o seu Domingos, que começou a orar junto com a sua esposa pelo filho, e clamavam: Senhor, converte o coração desse menino rebelde. E começaram agora a pedir para a igreja orar, como Josafá congregou o povo para orar. Eles chamaram a igreja: vamos orar pelo meu filho, vamos orar por ele. E a igreja começou a orar. Mas não só oraram, eles também, naquele dia, chamaram alguns jovens da igreja e pediram para os jovens fazer amizade com Carlos. Os jovens agora começaram a fazer amizade com ele. Era difícil, porque era água e óleo. Carlos não queria saber nada de crente. Era totalmente diferente dos jovens da igreja. Mas eles começaram a convidá-lo para as atividades da igreja, as atividades recreativas, se misturar, fazer a sua parte. E um dia, Carlos foi à casa do pastor, brigar novamente com o pastor. Mas o pastor chamou ele e disse: vamos conversar, vamos arrazoar. Começaram a conversar, e aquela conversa durou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 dias, 3 dias. O Espírito Santo de Deus foi trabalhando a vida daquele menino, que tomou a sua decisão, e um dia rendeu-se a Cristo, e também foi batizado, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus agora começou a trabalhar no coração daquele menino, do Carlos, e dizer assim: Carlos, eu quero você para mim. Várias pessoas começaram a chegar para o Carlos e dizer: Carlos, você precisa fazer teologia, você precisa ir para o colégio. E o Carlos agora começou a pensar: será que essa é a vontade de Deus mesmo? Será que é esse o caminho que eu devo seguir? Então ele agora começou a fazer algumas provas com Deus. Uma delas, ele disse: Senhor, eu vou para a faculdade de teologia. Haviam falado para ele da coportagem. Ele disse: eu vou para a coportagem. Ele teria só 2 semanas para a coportagem. Ele disse: Senhor, se nessas 2 semanas eu vender o mesmo tanto que aqueles que ficaram 6 semanas venderam, então é uma prova de que o Senhor está me chamando para a teologia. Ele foi, vendeu o mesmo tanto em 2 semanas, entregou tudo, foi para o vestibular e fez outra prova com Deus e disse: Senhor Deus, se o Senhor está me chamando, eu quero passar em primeiro lugar aqui, entre os primeiros na faculdade de teologia, porque o 2º grau dele havia sido muito fraco. Então passar entre os primeiros seria algo quase que bem difícil, quase que impossível. Ele orou a Deus e também passou entre os primeiros. Deus o abençoou, foi confirmando o chamado. Ele foi fazer teologia. Deus lhe deu faculdade de teologia. Deus lhe deu uma família bonita. Deus lhe deu 3 filhas. E hoje o Carlos, o pastor Evandro Carlos, prega para você aqui nessa manhã. Porque um dia alguém orou por mim. Porque um dia um pai e uma mãe se colocou de joelhos para orar por mim. Porque um dia uma igreja não desistiu de mim. Porque um dia uma igreja decidiu crer que tudo que começa de joelhos permanece de pé. E por isso nessa manhã eu quero ter um momento de oração com você. Eu vou pedir para minha amiga ali
tocar um hino no piano, para esse momento que é um momento solene. E eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas. Eu quero chamar aqui à frente, primeiramente, a minha esposa, representando aqui as famílias. Nós vamos orar agora pelas famílias. As minhas filhas podem vir também. Eu não sei quais são as decisões que as minhas filhas vão tomar no futuro, mas uma coisa eu sei: eu preciso orar por elas hoje, porque elas têm decisões para fazer e escolhas a fazer. Nessa manhã, representando as famílias, primeiro eu quero fazer um convite. Você gostaria de, você que está aí sentado, dizer assim: Senhor, eu quero orar mais. Eu quero ter uma vida mais intensa de comunhão contigo. E se colocar em pé nesse momento, dizendo: Senhor Deus, me batiza com teu Santo Espírito. Derrama em mim a tua bênção e o teu poder. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria convidar para vir aqui à frente alguém que talvez tenha um filho longe dos caminhos de Deus. Alguém que talvez o filho não esteja aqui, poderia estar, ou talvez até já esteve. Nós vamos orar por eles. Vamos fazer uma intercessão nessa manhã. Vamos colocar esses meninos, esses jovens nas mãos do Senhor. Deus pode tocar no coração dele nesse momento, onde quer que ele esteja. Deus pode quebrar o coração de carne desse jovem, desta jovem, desse menino, talvez desse rapaz que agora é um cético. Essa semana, um mês atrás, eu estava em Maringá e alguém me falou: pastor, ore pelo meu filho. Ele foi para a faculdade, começou a fazer aula de filosofia, as ideias ateístas entraram na sua mente e ele abandonou a Deus. Talvez haja alguém aqui nessa condição cujo filho abandonou a Deus. Vamos orar por eles, irmãos, né? Vamos colocar esses meninos nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza, no nome de Jesus, que ele, a partir de hoje, vai se sentir incomodado. Amém? Deus vai trabalhar no coração deles. Mas talvez nessa manhã tenha algum Carlos aqui. Talvez eu esteja falando para algum Carlos. Algum Carlos que tem lutado com Deus. Algum Carlos que esteja longe do Senhor. Algum Carlos que esteja lutando contra o chamado de Deus, do Espírito Santo, que diz: filho, dá teu coração. Será que tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer assim: eu quero me render a Cristo, eu quero voltar para Jesus? Eu já fui membro desta igreja, mas eu quero voltar para Jesus. Só que eu preciso de força. Eu preciso de força. Tem alguém aqui assim, nessa manhã, que gostaria que nós orássemos para que você voltasse? Eu quero orar por você. E eu quero orar de maneira muito especial também para você que ganhou esse livro que nós demos no início. Esse livro tem uma mensagem de ouro para vocês. Mas eu gostaria de convidá-los para vocês também virem um pouquinho à frente. De repente a gente dá um espaçozinho aqui. Você que ganhou o livro, eu quero orar pela tua família, meu irmão. Eu quero orar pela tua saúde. E eu quero orar para que Deus te dê sabedoria. Mas não venha sozinho, venha quem convidou, um irmão que está do lado, um amigo, um familiar que está do lado. Vem junto, vem junto. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Amém. Que bom que você vem vindo mais para cá aqui, tá bom? Pertinho aqui do pastor, tudo bem? Bem-vinda, Deus abençoe. Pode vir. Deus tem uma mensagem especial para você hoje. Se você estiver aí em cima, pode descer. Nós queremos nesse momento buscar a presença de Deus e clamar que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós. Ele um dia transformou meu coração, me deu uma família linda de presente, e eu devo tudo a Ele. Mas eu devo aos meus pais que oraram por mim, que não desistiram de mim, que foram até as últimas consequências, para que eu pudesse estar aqui hoje. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesse momento, Pai, nós estamos diante do Teu altar. Nesse momento, Senhor Deus, eu estou aqui com minha família. Estou aqui também com a minha família espiritual da igreja.
E todos nós estamos em pé dizendo: Senhor, nós queremos orar mais, nós queremos testemunhar, nós queremos, ó Pai querido, te buscar. E nesse momento, Pai, eu ergo as minhas mãos sobre esta igreja para pedir que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o povo, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos. De maneira especial, eu oro nesta manhã sobre os filhos aqui representados, aqueles que estão longe de teus caminhos, que ouviram a voz do inimigo e se afastaram de Deus, aqueles que talvez ainda não te aceitaram, nem decidiram estudar tua palavra. Nesta manhã, Pai, eu que primeiro oro por eles, para que o Senhor os visite nesse momento, no nome de Jesus, para que o Senhor opere um milagre na vida deles, para que o Senhor quebre qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer preconceito que tenham no seu coração. Querido Pai, nesse momento incomode a sua mente, para que eles tenham o desejo de voltar, o desejo de vir, o desejo, Pai bondoso, de aceitar a Cristo Jesus de todo o coração. Pai bondoso, não permita que nenhum vício, nenhum medo, nenhum trabalho, nada os impeça de voltar. E nesse momento, Pai, eu peço por esses pais que estão aqui à frente, que o Senhor use a boca deles, a mente deles, os braços deles, que o Senhor use a vida deles para impactar a vida dos filhos, para testemunhar para os filhos, para falar do amor grandioso de Deus e para dobrar os joelhos cada manhã orando pelos filhos e clamando e colocando-os na presença do Senhor. Que eles não desistam de orar pelos seus filhos, que eles não desistam de clamar por eles. Essa manhã, Senhor Deus, eu oro pelos nossos amigos que vieram à Igreja Central de Curitiba, que esse livro que eles receberam, que possa fazer a diferença em sua vida, lhes traga esperança. E que teu Santo Espírito lhes dê sabedoria para entender tua palavra, que eles tenham, ó Pai bondoso, saúde, que eles tenham, ó Deus, a direção e a bênção do teu Santo Espírito sobre a sua família. E nesse momento, Pai, nós nos colocamos em tuas mãos, na certeza de que o Senhor nos está abraçando agora, na certeza de que o Senhor cuida de nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.